Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Mais um vídeo para a sua edificação. E hoje eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que está escrito no livro de João, João capítulo 4, até o versículo 24, que fala assim, que tem como título essa palavra, a mulher de Samaria. Aí fala: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher Samaria: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24 fala: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, amados? Eu vou ler aqui mais o 25, que fala assim: a mulher disse-lhe: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Verso 26 fala, para finalizar essa palavra: Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Amém, amados? E aqui nós vamos falar um pouco a respeito da mulher samaritana, Vamos falar dos adoradores, dos verdadeiros adoradores. Vamos fazer um comentário bíblico aqui que fala assim:
Hoje eu separei 6 versículos para falar hoje sobre a presença de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, no cotidiano. Eu quero que você entenda que Deus está presente na nossa experiência pessoal. E como é que nós podemos perceber isto? Como que nós podemos entender isto para que isso seja de fato algo que marque a nossa vida? Não apenas como conhecimento intelectual, mas como uma experiência espiritual e pessoal. Vamos ler em João capítulo 4, 23 e 24, diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Então aqui é o próprio Jesus que está relatando, explicando para aquela mulher o valor de um verdadeiro adorador, que não estava no monte, não estava em Jerusalém, em canto nenhum, mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade, porque Deus não é carnal, Deus não é como homem. Então a gente, para sentir Deus, para adorar Deus, nós adoramos Ele em nosso espírito. Por isso que quando a adoração é perfeita, o louvor é perfeito, quando ele sai do espírito, quando ele sai do nosso espírito e conecta com o Espírito de Deus. Quando ele sai de dentro de nós, Não é feito de qualquer jeito e não é feito da boca para fora. O louvor, a adoração só é perfeita, só surte efeito quando ela é feita em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há uma expressão bíblica que mostra a natureza de Deus. Deus não tem um corpo assim como é o nosso corpo terreno. Deus é um ser espiritual e os adoradores do Senhor só conseguem conhecer Ele se o adorarem em espírito e em verdade. Muitas vezes nós temos a dificuldade de entender a dimensão espiritual de cada um de nós. Quando Deus nos criou, Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida, o fôlego da vida, e nós fez almas viventes. Então, o fato é que nós somos uma criação de Deus, e este fôlego da vida que Deus expirou em nós, colocou na nossa experiência pessoal, nos fez semelhante a Ele. Não somente porque somos criatura dele, mas porque somos filhos espirituais, capazes de ter uma relação espiritual com ele, sendo ele espírito, nos dotou dessa espiritualidade, capaz de poder fazer a conexão entre nós e ele, porque a conexão que nós fazemos entre nós e Ele não é uma conexão carnal, é uma conexão espiritual, ou seja, é feita no Espírito, é através do Espírito que que nós se conectamos com Deus, que Deus fala com nós, que Deus nos repreende, testifica que nós somos filhos de Deus, Muitas das vezes Deus fala com nós não através de palavras, mas Deus fala com nós diretamente com o nosso espírito, porque essa é a ligação perfeita entre Deus e os homens, Como é que a gente adora a Deus? É no nosso espírito, Em espírito e em verdade. A gente sente Ele dentro do nosso espírito, dentro de nós, dentro do nosso ser, não no corpo carnal, mas no espírito, no fôlego de vida, que é o espírito de vida que Ele colocou dentro de nós. Uma conexão, ele está falando, uma conexão carnal, não é. É uma conexão espiritual, porque isto que a Bíblia diz, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, a nossa relação com Deus é uma relação espiritual, embora essa relação se manifeste no nosso corpo, no nosso entendimento racional. Tudo o que fazemos para nós, a gente faz com consciência,
né? A gente faz porque a gente tem um relacionamento com Deus, a gente conhece a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Através da sua palavra. O Espírito de vida, que dá vida à palavra de Deus, nos mostra quem é Deus verdadeiramente e como a gente pode se achegar a Ele, se relacionar com Ele, conhecer Ele, né? Em nossa intimidade, através do nosso diálogo, das nossas oração. Quando a gente está orando, a gente está se comunicando com Deus, ou seja, falando com Deus. No nosso entendimento racional, ela é, antes de tudo isso, uma relação espiritual. Quando Deus fala com você, Ele fala no teu espírito, Ele entra em comunicação direto do seu espírito para com o do homem. O Espírito de Deus que nos dotou da espiritualidade, capaz de providenciar a conexão entre nós e Ele, a relação do homem com Deus é aleluia, Jesus, essa palavra é profunda, viu? Então tem que estar no Espírito para entender, porque o comentarista aqui, ele está mergulhando em águas mais profundas, ou seja, ele tá pregando uma palavra mais profunda, mais íntima. Aí aqui ele fala da relação espiritual. É importante que a gente entenda a dimensão espiritual que há em nós, para que nós, através dessa dimensão espiritual, possamos nos relacionar com Deus. Então, o Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa conexão entre nós e Deus se dá no nível da nossa espiritualidade. Quanto mais carnais nós somos, quanto mais nós estejamos estribados em nosso entendimento teórico, acadêmico ou doutrinário, tanto mais nós esteja na dimensão da nossa temporalidade, menos aperfeiçoamento temos na nossa espiritualidade, porque a espiritualidade é tão importante, porque é nessa área da nossa vida que Deus fala conosco de maneira particular e especial. E por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. O homem natural, ele não tem acesso a essa espiritualidade divina, porque para isso é preciso que haja o discernimento espiritual. Por isso que quando nós temos uma vida espiritual avivada por Deus, nós conseguimos entendê-lo. Ficamos empobrecidos. Quando a gente não tem uma vida espiritual com Deus, a nossa vida é empobrecida, a gente não consegue entender Ele. Na nossa relação com Deus, ficamos em falta, né? Ele está falando, Paulo, quando falou com os seus discípulos, eu não vos pude falar como a espirituais, eu tive que falar como a carnais, porque vocês ainda estão no processo elementar de compreensão das coisas de Deus. Vocês precisam ampliar esse conhecimento até que vocês sejam compreendido como homens espiritual. Precisamos crescer no conhecimento e desenvolvimento e entendimento. Jesus disse, cresçam na graça e no conhecimento, né? Deus está falando que a gente tem que ter intimidade no Espírito, nós temos que ter intimidade com Deus através do seu Espírito e através da sua palavra, que Ele nos revela coisas íntimas, coisas profundas. Você lê a Bíblia hoje de um jeito, amanhã você lê ela de outro, porque você está recebendo algo novo de Deus, você está recebendo uma nova revelação. Existem pregadores que pregam a mesma palavra por várias vezes, porém a mensagem ela não sai a mesma, do mesmo jeito, ela sai diferente. Por quê? Porque ele está recebendo uma revelação de Deus, uma revelação nova para o nosso coração, né? Deus está dando uma revelação nova para o seu povo.
A cada leitura da palavra de Deus, a gente recebe algo novo, algo diferente, porque a palavra de Deus, ela tem coisa nova para nos oferecer, para nos mostrar. Jesus disse: cresçam na graça e no conhecimento, sejam diferentes, sábios. Quando tiverdes adorando a Deus, devemos entender que é no Espírito que Ele recebe essa adoração. Ela é perfeita e clara. O mais importante é adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu só posso entender a beleza da sua santidade, então, eu só posso entender a beleza da sua santidade se eu a entender a partir da minha comunhão no Espírito com Jesus. Um escritor francês, ele escreveu um livro chamado O Pequeno Príncipe. O nome dele era Duan Saint-Exupéry. Ele diz assim: o essencial que é importante na vida quase sempre é invisível aos olhos, é intangível, se discerne com o coração. Morreu aqui o vô da Gabriela, uma senhora abençoada, e o pastor dela disse a respeito dela que os anjos de Deus o transportariam para o seio de Abraão. Só alguém espiritual para compreender isso. O homem natural não vê isso como, aleluia, Jesus querido, como o poder de Deus. Ele está falando aqui das coisas espirituais, né? As coisas espirituais só discernem quem é espiritual. Quem é carnal nunca vai entender as coisas de Deus, por mais que a gente explique. Então, ele está falando aqui que nós precisamos mais das coisas que nós não vemos, das coisas que são invisíveis, das coisas que a mente humana não consegue discernir. Nós precisamos das coisas alabra subiergue do alto, que vem de cima. Ela é essencial na nossa vida. Ela deve ser primordial, deve estar em primeiro lugar na nossa vida, as coisas do alto, de cima, né? Nós precisamos das coisas que são invisíveis mais do que as que são visíveis, né? E nós só entendemos o outro lado, o mundo espiritual, o que está do outro lado, se a gente entender através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele é quem traz a revelação das coisas espiritual para o nosso espírito. Aí aqui fala o poder de Deus, porque o seu entendimento não está aberto, mas só está aberto o entendimento para aquele que o entende no espírito, os que são filhos de Deus. Por isso que a Bíblia fala de duas vidas. Ela fala dessa vida passageira ou orgânica, que ela chama de bios, deu origem à nossa palavra biológica. Então é essa vida física, mas a Bíblia fala de uma outra vida, a zoe, que é a vida, que é parte da, que é a vida parte do Espírito, a vida espiritual. Muitas vezes nós podemos ter a bias, mas não temos a zoe, que é a vida de Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito, ou seja, Deus mora em nós. Nós encontramos Deus em nós através de um relacionamento no Espírito. Ele fala com nós. Quando a gente percebe essa verdade, esse caminho, é como se abrisse uma luz no nosso entendimento. E aí a gente começa a entender tudo que Deus é uma verdade especial, presente na minha experiência particular. Em 1 Coríntios capítulo 6, 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Paulo estava dizendo para os coríntios que a fé é um dom de Deus, vem do alto. Deus te habilita a crer através da fé. Por isso que pela fé realizaram
tantas coisas que humanamente falando era impossível, porque a fé te transporta para o reino do Filho do seu amor. A fé te transporta para o universo de Deus. Pela fé você acessa a fonte daquele poderoso que diz que todas as coisas são possíveis. Aquele que crê, exemplo disso é o servo de Deus chamado Abraão, que pela fé levou o seu filho para ser sacrificado a Deus, né? Então, quem é que ia fazer algo grandioso dessa maneira, né? Se não tivesse fé. Abraão, pela fé, né? A fé é algo invisível, a fé é algo que você não vê, mas ela mora dentro de você a partir do momento que você abre a porta do seu coração para receber Deus na sua vida e deixar Ele ser Senhor da tua vida. Então, a fé em Deus, ela dirige a tua vida, ela dirige a vida do homem de Deus. Então, a fé em Deus, ela te faz forte e vencedor, ela te capacita para você fazer coisas extraordinárias, que na ótica humana, né, humanamente jamais um homem natural iria fazer, mas através da fé a gente faz coisas, somos habilitados a fazer coisas que agradam a Deus, né, como obedecer. No caso de Abraão, que ele era velho e o filho da velhice é muito amado. Então ele foi, através da fé, oferecer o seu filho a Deus, em obediência a um pedido de Deus. Ali Deus estava provando a sua fé e ele foi aprovado. E ele foi abençoado grandemente através dessa sua atitude, né, que Deus o provou. Seu filho para ser sacrificado a Deus, ele foi abençoado, né? Ele foi obedecendo a ordem de Deus, ainda ao monte. Se você entender isso, você entende que existe um mecanismo espiritual dentro de você, tão extraordinário, que foi criado por Deus quando criou a sua imagem e semelhança e te habilitou a experimentar essa dimensão divina dentro da sua limitação humana. E por isso que a Bíblia diz que o inimigo cegou os olhos do nosso entendimento, mas o Espírito de Deus abriu os olhos do nosso entendimento. Deus abre a visão do nosso entendimento através do Espírito Santo e nos dá a paz que transborda em nós através do seu Espírito Santo. A Bíblia fala a paz de Deus, é a paz com Deus. Há uma diferença na colocação das palavras. Exemplo, a paz com Deus é quando o meu espírito e o Espírito de Deus se encontram harmonicamente. Não há pecado entre eu e o meu espírito e o Espírito de Deus, né? Quando você vive em comunhão com Deus, né? Então você tem a paz de Deus. É por isso que os nossos pecados, aleluia, Jesus querido, fazem separação. É por isso que tem que resolver o problema do pecado, se arrependendo para que a paz de Deus encha a minha vida, encha a sua vida. Fique plena de Deus. A paz de Deus não deixa o nosso coração ficar confuso ou perturbado, né? Quem tem a paz de Deus na sua vida, ele tem a certeza que Deus está cuidando dele, né? Deus está cuidando de você. Você não fica confuso em meio às tribulações, porque a paz de Deus, ela te garante a vitória. Ela é quem cuida de você. Ela mostra que tudo está sob o controle de Deus e não sobre o seu controle. A palavra em si é só um livro, mas o Espírito de Deus, utilizando essa palavra, a vivifica da vida. Ela é relação. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a culminância da revelação de Deus. Por isso, quem está em Cristo é uma nova criatura. Culminância quer dizer, ele está falando aqui que Jesus é a certeza, é a verdade de Deus. Jesus é o melhor, é absoluto, é maravilhoso, é extraordinário, é um Deus perfeito, é um Deus que faz tudo por nós.
É tudo o que precisamos, é Jesus, né? É isso que ele quer dizer nessa palavra. Está em Cristo, é uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quem tem que predominar na vida da gente não é a carne, e sim o Espírito guiado por Deus através do ensino da sua palavra, porque nós temos um tesouro precioso dentro desse vaso de barro, né? Que somos nós, né? E esse tesouro que é Cristo, que é Cristo nosso Senhor. Queridos, este versículo não me permite falar de outra coisa a não ser de adoração. O que está acontecendo aqui? Estas frases que lemos são da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele ia subir a Jerusalém, mas para subir a Jerusalém era necessário passar por Samaria. Então ele vai com os seus discípulos até Samaria e ele pede que seus discípulos encontrem um comércio para comprar comida. Eles estavam cansados da caminhada. Então, enquanto seus discípulos vão comprar comida, Jesus ele se apoia ao poço de Jacó. Ele estava com sede, mas ele não tinha como que tirar a água, então ele aguarda ali ao lado do poço, esperando alguém vir tirar a água, justamente para que ele pedisse um pouco de água. Foi aí que ele encontra a mulher samaritana. Ela vem, não fala com ele, começa a tirar a água. Ali Jesus quebra o silêncio, dizendo a ela: mulher, dar-me de beber. Então, inicia-se um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E aí que Jesus derrama esse profundo conhecimento aos ouvidos dela, dizendo que a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava explicando isso para ela porque tinha uma confusão do lugar onde se deveria adorar a Deus, se era em Samaria ou se era em Judá. E Jesus está dizendo que isso não importa. O lugar para adorá-lo agora é em espírito e em verdade, né? Dentro de você, Jesus está falando com a mulher. Jesus está tendo um diálogo com aquela mulher. Jesus está pregando, Jesus está ganhando a alma daquela mulher, né? Jesus está, quando a gente anuncia a palavra de Deus ela surta um efeito na vida de quem está escutando, né? E esse efeito é um efeito que vai transformar a vida da pessoa, né? Aquela água vai limpando a vida da pessoa. Quando Jesus disse para ela que os verdadeiros adoradores o adorarão de verdade, isso significa que existem falsos adoradores. Ele está deixando a entender que existem pessoas que adoram com falsidade. Quando tudo está bem, porém, quando vem a tempestade, eles mudam de lado rapidinho, né? Existe duas multidões, a multidão que adora a Deus em espírito e em verdade e a multidão que adora a Deus só por interesse, né? É isso que Jesus está relatando para aquela mulher. Quando Jesus diz que o Pai procura, é porque existem poucos adoradores. Eles são a minoria, porque se fossem muitos seria fácil achar. E não havia o trabalho de procurar. Se existe pouco, isso significa que a maioria da multidão, a maior parte é falso. Mas Deus não quer quantidade, e sim qualidade. A igreja que não cresce é porque falta verdadeiros adoradores. Nós somos assim, espírito, alma e o corpo. E o que é alma? A alma é a consciência nessa tricotomia. O espírito é o fôlego de vida
que Deus deu. Eu só estou vivo porque eu tenho fôlego de vida. Se for retirado de você, você morre. Esse fôlego de vida não é a sua alma. Esse fôlego de vida vem de Deus, que os torna vivo. A alma e o que nós entendemos por Espírito, que vai sair de você. Ele vai para o inferno ou para o céu. Então, nós entendemos assim. Então, nós somos assim, espírito, alma e corpo. Ao homem está destinado a morrer uma vez. Vindo depois disso o juízo, e o corpo vai para a terra, de onde vem o espírito, volta a Deus, que o deu. O espírito volta a Deus, que o deu. E isso que a Bíblia diz, já a alma, ela tem o destino que é conforme o que você fez aqui nessa terra, nessa vida. Para adorar a Deus, primeiro você precisa conhecê-lo com consciência. Conhecendo Deus, você vai aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Continuando aqui, para adorar a Deus, primeiro você precisa conhecê-lo com consciência. Conhecendo Deus, você vai automaticamente a amar a Deus. E amando Deus, você vai começar a adorar a Deus. É um processo, um passo de cada vez. Então, aqui o escritor está falando que para você adorar a Deus, primeiro você tem que ter conhecimento de quem é Deus. Você tem que ter consciência de quem é Deus, do seu poder, da sua soberania, do que Ele pode fazer por você, de quem Ele é, da sua existência, né? Do que Ele fez por te amar, né? Então, a gente, quando começa a conhecer a Deus, a gente começa a entender o que Ele tem para a nossa vida, reservado para a nossa vida. Conhecendo a Deus, você passa a amar Ele. Quando você passa a amar a Deus, aí você passa a adorá-lo, a servi-lo, de livre e espontânea vontade, por amor, né? Aí ele fala, cantar não é adorar a Deus. É uma função, assim como lavar a igreja. É uma função, a mesma coisa. Cantar, até os ímpios cantam, né? Até os ímpios fazem isso. E nem por isso estão adorando, né, a Deus. Adorar a Deus de verdade significa agradar a Deus. Tem vários significados. Este é um. Logo, não se resume apenas na cantoria. Deus se agrada quando fazemos as coisas para Ele, para a sua glória, como pregar a sua palavra, adorá-lo junto com a igreja, visitar os irmãos, os enfermos, né? Quando você estuda a palavra, você adora a Deus. Adorar a Deus é fazer com consciência. Tudo que você for fazer de bom, né? Você está fazendo para glorificar o nome do Senhor. Você está adorando a Deus quando você visita o órfão, a viúva, visita os enfermos. Quando você ajuda alguém, ora por alguém, aconselha alguém a fazer as coisas certas, fazer o que é bom. Faz uma campanha, estende uma mão amiga para ajudar alguém, acolher alguém. Então, tudo isso é uma forma da gente adorar o Senhor. E ele está falando que a palavra adorar a Deus significa agradar, né? Então, a gente agrada a Deus quando a gente faz tudo isso. Adorar a Deus é com atitudes e ação, e com o nosso estilo de vida. Se você trata bem sua esposa, você adora a Deus. Se você trata bem seu esposo, você está adorando a Deus. Se você trata bem o seu próximo, você também está adorando a Deus. Até na nossa maneira de vestir, com pudor, né? e com modéstia, você está adorando a Deus. Então, existem várias formas de adorar a Deus, né? Na forma de falar, na forma de pensar, na forma de se vestir, na forma de tratar bem as outras pessoas.
Isso é uma forma de adorar a Deus. E a palavra adorar, ele está falando que o significado da palavra adorar significa agradar a Deus. Amém? E aqui a gente termina o nosso comentário bíblico e vamos entrar para a palavra de Deus, que está escrita assim no livro de João 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí Jesus se retirou deste lugar, porque Jesus viu que estava havendo uma contenda. Os fariseus, que são contendeiros, mexeriqueiros, falsos, mentirosos, sepulcros caiados, estavam querendo armar a contenda. E Jesus, ele não é dessas coisas. Jesus não gosta desse tipo de coisa. Nós devemos fazer o mesmo. Quando a gente vê um fogo estranho, a gente se retira. Quando a gente vê alguém chegando com mexerico, com contenda, com fofoca, com kikiki, com disse-me disse, com leve e traz, a gente se retira, deixa a pessoa falando sozinho, né? Fazer o que Jesus fez. Jesus viu que aquele povo era sepulcro caiado, queria fazer divisão, porque aquele que não ajunta espalha, né? Aquele que não edifica, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer separação. Então era o que os fariseus estavam fazendo, dizendo que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista, querendo trazer contenda. E contenda é coisa do diabo. Jesus foi e se retirou, deixou ele sozinho lá. Nós devemos fazer o mesmo. Ou a gente repreende a pessoa, ou a gente se retira. Verso 2, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, né? Quem estava batizando não era Jesus, eram os seus discípulos, e eles inventaram, no caso aqui, eles inventaram uma calúnia, uma mentira, dizendo que Jesus estava batizando, e não era Jesus que estava batizando, eram os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então Jesus se retirou. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no nosso meio, a gente tem que se retirar. Fazer o mesmo, se afastar. A Bíblia diz que a gente tem que fugir do mal. Verso 4 fala, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então havia uma briga entre os samaritanos e os judeus. E Jesus passou no meio desse povo, acabando com esse disse-me-disse, com essa briga, essa confusão, que quem é judeu verdadeiro, quem não é, quem é mestiço, porque os samaritanos, eles são judeus que se relacionaram com estrangeiros, se misturaram. Então os judeus diziam que eles não eram judeu verdadeiro, porque eles se misturaram com outro povo, outra tribo, outras nações. Aí virou aquela confusão toda. E Jesus entrou ali no meio para acabar com aquela confusão, com aquele disse-me-disse. Verso 5, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Então, os judeus, eles não se aproximavam dos samaritanos, né? Porque os samaritanos, eles se relacionavam com muitos povos. Então, os judeus, eles ficavam separados, né? Eles se achavam santos, muitas das vezes melhor do que as outras pessoas, faziam distinção entre as pessoas, né? Se achavam melhor, que estava acima das outras pessoas. E Jesus, que é a graça, ele veio mostrar que não é assim que as coisas funcionam. E Jesus, como judeu, né? Ele não poderia se aproximar dos samaritanos, né? Jamais. Mas ele se aproximou dos samaritanos porque ele não é homem, ele é Deus. E como Deus, ele pode, ele faz tudo com o que é certo e tudo como ele quer, porque quem manda é Jesus, não é o homem, não é o que o homem pensa, não é o que o homem faz, quem manda é Deus. Deus entrou ali porque Deus queria salvar aquela alma, Deus queria mudar a história daqueles povos, daqueles samaritanos. Verso 6 fala, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, então era quase meio-dia quando aquela mulher foi retirar a água daquele poço. Geralmente as mulheres iam tirar água na parte da manhã, porque a água estava parada, a água era limpinha. E a água, quando ela é agitada, né, ela fica barrenta.
Então aquela mulher foi meio-dia tirar aquela água, porque ela era uma mulher mal vista pela sociedade. As pessoas não gostavam dela, falavam mal dela, porque ela tinha muitos relacionamentos, tinha muitos homens. Aí ela foi meio-dia, mas só que Jesus estava sentado à beira daquele poço com sede. Jesus já sabia que ela ia, claro que a Bíblia diz que Jesus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Então tudo que você vai fazer, ou tudo que você está fazendo, Jesus já sabia de tudo. Tudo que eu vou fazer, o que eu vou pensar, o que eu estou pensando, Deus já sabe. Ninguém esconde nada de Deus. E Deus marcou aquela hora, aquele momento para mudar a vida daquela mulher, mudar o cativeiro dela, mudar a história, porque ela era uma mulher infeliz, uma mulher que sai de um relacionamento e passa para um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto relacionamento, é porque ela não está feliz, ela não está satisfeita. E Jesus foi ali para mostrar o caminho que ela tinha que andar, como ela tinha que viver, de maneira santa, de maneira que agradasse a Deus. E aqui fala, verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dar-me de beber. Jesus, como homem, ele estava com sede, porque ele já havia caminhado muito, ele já havia andado muito. Então ele estava com sede, ele pediu água àquela mulher, porque ele sabia quem era ela. Ele sabia o que ela passava e o que ela vivia, mesmo sem falar nada, ele sabia. E ele sabia que, na ótica humana, os judeus e os samaritanos eram inimigos e eram incomunicáveis. Então, Jesus ele queria quebrar esse paradigma, ele queria quebrar esse mal que existia entre esses dois povos. Verso 8 fala, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, os discípulos tinham ido comprar comida e Jesus ficou ali lhe aguardando. Verso 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, havia uma rixa, entre os judeus e os samaritanos. Eles não se falavam de jeito nenhum. Porque os samaritanos eram judeu que casou com estrangeiro, eram misturados. Eles se misturaram. Então, os judeus que não se misturaram, achavam que eles não eram judeus legítimos por esse tipo de atitude que eles tinham, porque eles também começaram a adorar outros deuses e uma série de coisas que eles faziam que não era certa. Aí aqui fala, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e a quem o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria a água viva. Então Jesus está falando para ela, se tu me conhecesse de fato e soubesse quem eu sou e soubesse quem é Deus, o dom de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, tu me pediria água e eu te daria água viva. É por isso que eu vim até aqui. Eu vim até aqui porque eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, Eu quero escrever uma nova história para você. Por isso que eu estou aqui à beira desse poço, a esperar não outra pessoa, a não ser você, Com outras palavras, Jesus estava dizendo isso para aquela mulher. Verso 10 fala, e Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e a quem te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Essa água viva é uma fonte de água viva que gera dentro de nós. Então Deus está falando que ele queria morar dentro daquela mulher. Deus queria habitar dentro dela. Queria tirar a sujeira do pecado que estava manchando a sua reputação. Não só a reputação dela, mas as vestes dela. Ela era uma mulher suja, aparentemente, suja. Uma mulher que tinha uma vida de iniquidade, de pecado, promíscua, Vivia em pecado, em fornicação, em prostituição. Então, essa mulher cometia tudo isso e Deus queria mudar a história dela, porque Jesus ele veio para isso. Jesus ele veio para os doentes, porque quem necessita de ser curado não são os sãos, mas os doentes. Então, aquela alma
que estava enferma, e Jesus queria curar a alma daquela mulher, como Jesus também quer curar a tua alma. Se tua alma se encontra enferma, saiba que o homem das mãos furadas, ele que tem remédio para te curar. Jesus quer fazer algo novo na tua vida, na tua história, na tua descendência, na tua linhagem. Jesus quer te curar, Jesus quer alcançar não só a ti, mas toda a tua família, né? Todos os teus parentes, todos os que te cercam. Verso 11 fala: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela não estava entendendo de nada. Jesus estava falando espiritualmente com ela. Jesus estava falando na ótica espiritual e ela estava entendendo nas coisas naturais. Muitas das vezes acontece conosco. Deus está falando com a gente algo espiritual e a gente leva para as coisas naturais, né? Para as coisas passageiras. Ela estava pensando que Jesus queria uma vasilha, queria algo para tirar aquela água dali de dentro do poço. Não era da água que os homens bebem e a sede retorna novamente. Não era dessa água, desse tipo de água passageira. Ele estava falando da água viva. Ele estava falando que ele tinha algo para dar para ela. Lá para subir, que a alma dela necessitava e só ele tinha para dar. Não é o dinheiro, não era a fama, não é o homem, não é o prazer passageiro, temporário. Nada desse mundo pode preencher o vazio que há no coração do homem, no vazio que há na alma do homem, mas só Deus. É isso que Deus estava falando com ela. Verso 12 fala: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Então ela estava pensando que Jesus era só um profeta, né? Que revelou a sua vida, que falou tudo o que ela passava. Então ela estava pensando que Jesus era um grande profeta. E ela não estava tendo entendimento que Jesus era o Filho de Deus que estava diante dela ali para resolver todos os seus problemas, para trazer solução para os seus problemas, né? Então, muitas das vezes Jesus, né? Ele está diante de você falando que Ele é a solução, que Ele pode tudo, que Ele é o remédio, Ele é quem pode, Ele é a chave que você está precisando para abrir todas as portas de felicidade para a tua vida financeira, espiritual, material, conjugal, sentimental, para a tua saúde. Jesus é tudo o que você precisa e Ele está falando para você hoje: venha até mim, porque eu sou uma fonte de água viva e eu vou jorrar dentro de você essas águas vivas, se você deixar, se você quiser abrir a porta hoje, porque Jesus ele bate na porta do nosso coração e diz: eu posso entrar. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer morada no teu coração, assim como Ele fez morada no coração desta mulher. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro com Jesus verdadeiro, um relacionamento com Jesus. Só conhece Jesus de ouvir falar, de longe, assim como Jó. Mas vai chegar um momento que você vai ter um relacionamento íntimo e profundo com esse Deus. E quem sabe se ainda não é hoje esse relacionamento? Verso 13 fala: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, né? Mas, verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Né? Então, ele está falando que ele queria jorrar águas vivas dentro daquela mulher, queria morar dentro dela, queria ser senhor da vida dela, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós, Ele quer morar dentro de nós, Ele quer ser Senhor da nossa vida. Quando a gente se rende a Ele, quando a gente entende o propósito que Deus tem para a nossa vida, aí Ele começa a reinar na nossa vida e realizar o desejo do seu coração. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor,
Dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela está pensando que Deus ia dar uma água para ela que ia matar a sede física, mas não era a sede física que Deus queria saciar, era a sede espiritual da sua alma, que a sua alma estava sedenta de Deus. Ela precisava conhecer o Senhor dos Exércitos e ela não estava entendendo até agora. E Jesus continuou um diálogo com ela, dizendo, verso 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, verso 17, e disse-lhe, não tenho marido. E Jesus fala, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Verso 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então existe muita gente fazendo campanha para pegar o que é dos outros, para pegar marido dos outros. Alabra sobergo. O que é dos outros não é teu. Jesus está dizendo o que é teu está guardado em Deus. Então espera, aguarda. Eu acho isso um absurdo e eu repreendo esse tipo de coisa. Existem pessoas que ligam para mim pedindo para eu orar, para que ela fique com o marido dos outros. Isso aí é pomba-gira, espírito de prostituição. Não queira homem casado para a tua vida, que não tem futuro e não é teu, não te pertence. Não queira o que é teu, porque pegar o que é dos outros é pegar maldição. Pegar homem casado para se relacionar, para se deitar com ele, a palavra diz que é maldição. Ele não serve para você, ele só serve para aquela pessoa com quem ele já habita, com quem ele já tem relação, com quem ele já tem um matrimônio, com quem ele já é casado. Homem casado não é coisa boa, a Bíblia está falando. Não queira homem casado para a tua vida, não queira homem divorciado, não queira homem problemático. Queira alguém que Deus tem preparado para você e você só vai descobrir isso no joelho. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. Tu já tivesse 5 maridos, tu tá com o que é dos outros e tu não é feliz, tu tá com o que não pertence a ti. Alabra subierga. Deixa tudo isso de lado e vem e segue-me, que eu tenho para te dar o que é melhor para ti, o que é teu. Nunca queira o que é dos outros, mas queira sim o que Deus tem reservado para a tua vida, porque querer o que é dos outros é um problema, né? Querer o que é dos outros é uma cruz para levar. Então a gente nunca deve querer, nunca deve cobiçar nada de ninguém, por melhor que seja, não queira, né? Eu fui do mundo, quando eu era do mundo, quando eu vivia na prostituição, quando eu vivia na bebedeira, eu tinha meus namorados, eu me relacionava com um e com o outro, mas quando o homem dizia para mim que era casado, eu me afastava dele, porque sabia que era uma dor de cabeça que eu ia ter. Eu sabia que era um problema que eu ia arrumar para a minha vida. Então, homem casado, mulher casada é um problema. Querer o que é dos outros é uma dor de cabeça que você vai arrumar para você. É um sapato apertado para o teu pé. Não queira. Não queira de jeito nenhum. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. E fala para nós também, para cada um de nós, que a gente tem que ficar. Paulo fala, tu é casado, então fica quieto, fica com tua esposa. Tu é solteiro, fica quieto, aguarda no Senhor. Tu é viúvo, casa de novo, mas no Senhor. Então tudo com ordem e decência. As coisas têm que ser feitas, tudo com ordem e decência. Cada coisa no seu lugar. Verso 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, até agora, ela estava entendendo que aquele homem era um profeta, né? Ela foi entendendo o desenrolar da história. Verso 20, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Porque ele era judeu, e os judeus costumavam adorar a Deus em Jerusalém, né? Na sinagoga. Em Jerusalém, e aqui disse-lhe Jesus fala para ela, mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está falando que o verdadeiro adorador não vai adorar a Deus nem nos montes, nem dentro das igrejas. O verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade, é no teu espírito
que você vai adorar a Deus, que você vai fazer um altar. É dentro de você que Deus mora, é dentro de você que você tem que tê-lo, que você tem que adorá-lo. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. Verso 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando que a promessa, né, de Deus, né? Os judeus eram o povo eleito, o povo de Deus. Só que os judeus rejeitaram, né, a Jesus, rejeitaram o Senhor Jesus. Então a salvação passou a ter acesso, a salvação agora passou a ser de todos, né? Deus fez com que todos tivessem acesso à salvação. Basta aceitar Jesus, se rendeu a Jesus, deixou a idolatria, deixou o pecado, deixou o engano, deixou a mentira e aceitou Jesus, seja quem for, tem direito à salvação. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. Verso 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Então Deus anda procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando é porque está escasso, é porque está difícil. Existem poucos adoradores, existem poucas pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Existem falsos adoradores, como existem os verdadeiros adoradores. Os falsos adoradores são aqueles que adoram a Deus só quando tem carro, só quando tem dinheiro no banco, no bolso, só quando tem uma vida estável, só quando tudo vai bem. Mas a sua vida desmorona se tirar tudo isso, porque os seus alicerces não estão em Deus, a sua vida está alicerçada, os seus pilares é o dinheiro, é a fama, é tudo isso, né? Então esses são os falsos adoradores que a Bíblia está relatando, que adoram a Deus só quando tudo vai bem, quando tudo está de vento em popa. Mas os verdadeiros adoradores é aqueles que estão com sua casa na rocha. Vai vir um vento, vai vir os temporal, vai vir as tempestades, o dia mau, com comida, sem comida, com sapato ou sem sapato, com roupa ou sem roupa, com dinheiro ou sem dinheiro, doente ou bom de saúde. Eles continuam adorando a Deus, porque esses são a categoria de pessoas, são a classe de pessoas que Deus está procurando. Os verdadeiros adoradores que adoram a Deus, independente das circunstâncias, do dia, da hora, independente de qualquer coisa, essas pessoas adoram a Deus. Então, o Espírito de Deus habita nelas. Verso 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, ela já tinha ouvido falar no Messias, nos judeus, ela conhecia, né? Aí, verso 26 fala, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Então, Jesus está falando, eu sou o Messias que tu procuras. Eu sou a solução para a tua causa. Eu sou a solução para a tua alma. Eu sou o remédio para a tua dor, né? Verso 27 fala, e nisto vieram os seus discípulos. Maravilharam-se do que estavam falando com a mulher. Todavia ele lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede, verso 29, eu vou ler até aqui para que os irmãos entendam melhor essa história. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Então ela evangelizou. A partir daquele momento ela começou a anunciar o evangelho da salvação, a palavra de Deus, começou a pregar tudo aquilo que Deus tinha implantado no seu coração, né? É assim que Deus quer que a gente faça o mesmo. Tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, a palavra de Deus, não retém ela só para você, porque é pecado, mas passe essa palavra para outras pessoas, para que elas possam ser salvas, alcançadas, libertas, transformadas também.
Saíram, verso 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 31, e entrando os seus discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Verso 33, então os discípulos diziam uns aos outros, tornou-lhe porventura alguém algo a comer. Então Jesus estava falando aqui da comida espiritual, do alimento do céu, o maná do céu. Jesus não estava preocupado com que a carne dele estava desejando, com que as coisas naturais lhe era necessário, mas Jesus ele estava preocupado com as coisas espirituais. E aquela mulher, a partir daquele momento que ela foi alimentada, ela alimentou outras pessoas. E as outras pessoas que estavam com fome, com sede, doente, necessitando de médico, de remédio, foram atrás de Jesus. Então, muitos samaritanos, a Bíblia relata que muitos samaritanos se converteram a Jesus através de ouvir a sua palavra. O Espírito de Deus testificou no seu espírito que aquelas palavras eram verdadeiras, de fato. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe, a comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então Jesus estava preocupado era em ganhar almas, em fazer a vontade do Pai Celestial e não a dos homens. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para as ceifas, né? Está na hora de ganhar almas, né? Jesus está falando, está na hora da gente convidar as almas para que conheçam a Cristo, para que venham, né, para o lado de cá, saiam do lado de lá, saiam das trevas e venham para a luz. Verso 36, eu vou ler até o final. E os que ceifam recebem galardão e ajuntam fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Verso 37, porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Ele está falando, existem pessoas que vai plantar a palavra de Deus no coração de alguém, mas já vai ser outro que vai colher. Então eu faço uma parte da obra de Deus e o outro faz outra parte. E assim nós vamos fazendo a parte, né? Existem pessoas que vai pregar a palavra de Deus para alguém, para algum homem, mas existem pessoas que lá na frente é quem vai ganhar essas almas para Jesus. Então uns plantam e outros colhem. É isso que Jesus está falando. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Um planta e outro colhe, né? Um prega a palavra de Deus e o outro ganha aquela alma para Jesus. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalhaste, e vós entraste no seu trabalho. Então Jesus está falando. Eu vos enviei ao mundo para que pregaste a palavra de Deus. Uns vão pregar e os outros vão ganhar vidas para Jesus. E assim todos vão fazendo a obra de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém, amados? E aqui eu vou trazer o resumo, a conclusão desta palavra. A adoração. A adoração é o profundo amor e respeito, expressa honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína ao Senhor. Samaritanos eram israelitas misturados com estrangeiros, eram idólatras e adoravam no Monte Gerizim. Só criam no Torá, eles desprezavam os escritos proféticos e históricos e as tradições judaicas. Judeus são descendentes da tribo de Judá. Amém, amados? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra simples, eficaz e poderosa. Vai alcançando vida, vai transformando, vai libertando, vai convertendo, vai salvando, vai mudando o cativeiro, vai mudando história. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores, nos ensina a fazer a diferença por onde nós passarmos.
onde nós entrarmos, onde nós colocarmos a planta do nosso pé, que possamos, Senhor, dar um bom testemunho. Tenha misericórdia da nossa vida, da tua igreja, do teu povo. Vai salvando vida, vai libertando, vai alcançando o coração, a mente. Fala, Espírito Santo de Deus, melhor com essa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.